Pessoal, tudo bom? Vamos fazer mais um vídeo sobre conversão de polar para retangular e vice-versa, sobre tensão, sobre circuito em paralelo em série. E daí, pessoal, fica até o final desse vídeo que vai valer a pena, vai agregar muito na sua bagagem. Vamos para a vinheta e vamos para o que interessa. E daí o que acontece, pessoal? Eu tenho um circuito aqui, ó. Eu tenho uma fonte de alimentação, tá? De corrente alternada, ela é 30 volts, certo? Com uma defasagem, com um ângulo, né? Eu diria de 10 graus, tá, pessoal? 30 volts num ângulo de 10 graus. E daí eu tenho um indutor de 10 ohms, a impedância, a reatância indutiva é de 10 ohms. A reatância do meu capacitor é 7 ohms, que são os fasores, né? Eles são fasores, porque eles trabalham conforme a frequência. E daí o que acontece? Aqui eu tenho um resistor real de 3 ohms, tá, pessoal? E daí o que acontece? Eu tenho um nó aqui e um nó aqui, e aqui eu tenho um ramo, ó, pessoal. Tem um ramo aqui e outro ramo aqui, ó. Eu tenho que saber que eu tenho dois ramos, porque a corrente se divide, ó, vai para um ramo e vai para o outro, e ela chega de volta de um ramo e do outro, ó. Eu tenho dois ramos, entenderam? E daí o resistor está em série com o capacitor, porém o resistor e o capacitor, como eu tenho um nó aqui, ó, pessoal, eles estão em paralelo com o meu indutor, ó. Vejam isso. E daí o que acontece, ó? Eu vou fazer primeiro a impedância de A e depois a impedância de B. A impedância de A é o meu resistor, a parte real, menos, por que é menos, pessoal? Porque o capacitor, ele desce no gráfico, né? Ele é a parte imaginária que vai descer no gráfico. Então, é o resistor menos J, reatância capacitiva, que se dá em ohms, né? Reatância é uma oposição à corrente elétrica. A impedância de A, o resistor ele vale 3 menos J7, que é a minha reatância capacitiva, né? E daí o que acontece? Eu vou cair num teorema de Pitágoras, porque aqui eu tenho a forma retangular, tá? E eu quero achar a forma polar. O que acontece? Eu vou desenhar aqui para vocês verem. Eu tenho X, aliás, eu tenho Y, né, pessoal? Esse daqui, ó, é o eixo das ordenadas, como nós sabemos, né? É o seno, é sem sono, ele fica de pé. E eu tenho o eixo das abscissas aqui, ó, que é o X, né? O meu X é o eixo das abscissas, que é o cosseno, é com sono, deitado, tá? E daí o capacitor, ele desce, o módulo dele é 7 aqui, ó. Mais ou menos aqui assim, ó, é menos J7, né, pessoal? Menos J7. E daí, ó, eu vou chegar num triângulo retângulo, olha só. Se eu fechar aqui, ó, vamos dizer, o meu resistor vale quanto? Vale 3, ó. Que 3 seja aqui, 7 aqui. Não leve em consideração, pessoal, o tamanho do gráfico. É só para finalidade de ilustração. É um gráfico ilustrativo esse, tá? Então eu tenho menos J7 do capacitor e 3 aqui do resistor. O gráfico aqui, ó, do com sono, ó, o cosseno, ele é deitado, e se ele é deitado, ele é o cateto adjacente ao ângulo aqui, ó. Ele é o cateto adjacente é que está junto ao ângulo, tá? E daí o que acontece, ó? Eu tenho o capacitor e tenho o resistor. Reatância capacitiva, resistência real. E daí, quando eu subo aqui, ó, pessoal, aqui seria hipotenusa, né? Por que é hipotenusa? Hipotenusa ao quadrado igual ao cateto adjacente ao quadrado mais o cateto oposto ao ângulo ao quadrado. Certo?
Então, é um triângulo retângulo. Por isso que esse formato aqui, ó, é retangular. 3 do resistor menos J7 da reatância do capacitor. Tá? E daí eu caio no teorema de Pitágoras, porque eu quero achar o que aqui, ó, a parte polar. A parte polar é o polo aqui, ó, pessoal. Quando eu falo em polo, é as extremidades, ó. Polo inicial, polo final. Eu estou falando em polos, as extremidades. Então, da parte retangular, eu vou transformar em polar. E daí, resolvendo o teorema de Pitágoras, ó, o resistor ao quadrado, mais o indutor, porque aqui é módulo, né, pessoal? Eu não vou botar menos porque eu estou falando em módulo. Mais o capacitor, né, pessoal? Não é indutor, desculpa. Mas o capacitor, os dois elevados ao quadrado, que seria o cateto adjacente ao quadrado, mais cateto oposto ao quadrado, daria minha hipotenusa. Então, elevando eles ao quadrado e depois somando, eu achei 58 dentro da raiz. E deu aproximadamente, ó, pessoal, é aproximado esse valor, 7,615, tá, pessoal? 7,615. Então, eu achei a minha amplitude da parte polar, tá? Isso daqui, ó, é amplitude da parte polar. E daí, para achar esse ângulo aqui, ó, eu vou ter que fazer o arco tangente de menos 1 de quem? Da minha parte imaginária elevada, da minha parte imaginária, né, pessoal? Vou pegar a parte imaginária, que é o capacitor, que é menos 7, aí ele leva o sinal, menos J7, ele leva o sinal negativo aqui, ó. Na tangente de menos 1, ó, menos 7, tá? Dividido pela minha resistência, que é a parte real, que vale 3, né, pessoal? Menos 7 dividido por 3, tá? Só que é na tangente de menos 1. Tu vai pegar a tua calculadora aí, ó, e daí vai dar um ângulo de menos 1,165, tá, pessoal? Tu pode fazer tanto em graus como radianos, certo? No meu caso, eu estou usando graus. E daí, como que ficou a parte polar? A parte polar é a amplitude que eu encontrei através do teorema de Pitágoras. No ângulo, o ângulo eu achei através da tangente de menos 1, que eu peguei a parte imaginária com o sinal negativo dividido pela parte real. E daí, fazendo esse cálculo aqui deu menos 1,65 graus, né, pessoal? E daí a parte polar ficou 7,615, tá? Num ângulo de menos 1,165. O ângulo deu negativo, né? Porque é para baixo. Então, polos, ó, aqui tem um polo e aqui tem outro polo, entendeu? Em relação ao ângulo, certo? Por isso que é polar. E daí agora eu vou achar a impedância B, que é do meu indutor, né, pessoal? Eu não tenho resistência. Você vê, vem aqui da fonte de alimentação, esse ramo aqui, ó, onde está o indutor, não tem resistência, tá? A resistência é 0. Mais J10, porque o indutor no gráfico ele sobe para cima, né, pessoal? Ele é positivo. Na parte imaginária ali, ó, o indutor ele é positivo, é mais J10, tá, pessoal? Mais J10. E daí, como é 0 o resistor, como que eu vou escrever isso? Eu vou pegar os 10 do indutor, da reatância indutiva, da oposição do indutor à passagem da corrente elétrica, só que ele vai ficar num ângulo de 90 graus, tá, pessoal? Porque eu não tenho resistência aqui, ó. Eu não tenho resistência aqui nesse ramo, tá? E daí, como eu acho a impedância? Como eu tenho o indutor, a impedância B, e o resistor e o capacitor, a impedância A,
eles estão em paralelos, né? Porque eu tenho um nó aqui, ó. Eu tenho duas correntes, ó, uma que vem para cá e uma para cá, e duas correntes que chegam aqui de volta, ó. Então, eles estão em paralelo, eu posso utilizar o inverso dos inversos, tá? Que é 1 sobre a impedância total igual a 1 sobre a impedância A mais a impedância B, e se tivesse outra, como eles estão em paralelo, mais impedância C, e assim por diante. Mas como nós só temos duas impedâncias aqui, ó, a gente pode fazer a multiplicação pela soma, certo? E daí, ó, a impedância A, que é a impedância A? Olha só, 7,615, tá, pessoal? No ângulo de menos 1,165, certo? Aí eu vou multiplicar. O que for polar, a gente consegue multiplicar. A gente só usa a soma para a parte retangular. Que fique bem claro isso, pessoal. Então, a impedância total, 7,615. A minha amplitude aqui, ó. A minha amplitude da minha impedância A num ângulo de menos 1,165. E daí eu estou multiplicando quem? A minha impedância B, né? Que é a amplitude de B num ângulo de 90 graus. E daí eu vou dividir pela parte retangular, né, pessoal? Que é a soma, ó. A impedância de A é 3 menos J7. Eu só fiz aqui, eu só mudei a posição, né, pessoal? A ordem não altera nada aqui embaixo, tá? É a impedância A mais a impedância B, ó. A impedância A está aqui, ó. 3 menos J7, certo? Mais a impedância B, ó. A impedância B é 0 mais J10, tá, pessoal? Mais essa impedância aqui. E daí, fazendo essa parte matemática, eu achei uma amplitude de 76,15, porque na multiplicação nós multiplicamos as amplitudes e somamos os ângulos. Mas eu tenho um ângulo negativo aqui, ó. Mas com menos, né, eu tenho mais 90 graus. Mais menos 1,165, eu vou diminuir e conservar o sinal do maior. Então, eu vou ter uma amplitude de 76,15, certo? Num ângulo de 88,835 graus. Só que daí aqui embaixo, ó, pessoal, eu tenho a parte retangular que eu achei aqui, ó. Eu pego quem tem letra, ó, menos 7 mais 10 vai dar mais 3, né? Diminui e conserva o sinal do maior. 0 mais 3 vai dar 3. 3 mais 3J. E daí vamos passar para o outro lado, porque nós vamos ter que converter esse valor para poder fazer a divisão, né? Porque aqui em cima eu tenho a parte polar, e embaixo eu tenho a parte retangular. Então, tem que deixar tudo no formato polar, certo? E daí o que que acontece, ó? Eu vou pegar aquela parte polar ali, ó, que é o cateto adjacente, que é meu resistor elevado ao quadrado, mais o cateto oposto, que vai dar 3 elevado ao quadrado, né? E daí eu achei 18 aqui. A raiz de 18, pessoal, dá 4,24. Essa daqui é a amplitude, tá? E daí eu tenho que fazer a tangente de menos 1 para achar o quê? Para achar o ângulo, né, pessoal? Eu preciso achar o ângulo. Tangente de menos 1 de quem? Da parte imaginária dividida pela parte real, né? A parte imaginária é 3 dividida por 3. E daí deu um ângulo de 0,785, certo? E daí como polar ficou assim, ó, 4,24 amplitude num ângulo de 0,785. E daí fazendo essa divisão, 76,15 dividido por 4,24 deu 17,959. E daí, pessoal, na divisão da parte polar, eu vou diminuir os ângulos. 88,835 menos 0,785.
Daí deu uma amplitude, a impedância total, né? Deu uma amplitude de 17,959 num ângulo de 88,05. E daí eu vou fazer a conversão aqui, ó, para retangular, para nós entendermos, certo? Ó, retangular, parte real. Eu vou fazer o cosseno de quem? Desse ângulo aqui, ó, de 88,05 e vou multiplicar pela amplitude. E daí o cosseno deu 0,996 multiplicado pela amplitude. Daí eu achei 17,887. Essa parte aqui, pessoal, é a parte real, certo? Eu estou fazendo a conversão novamente. Eu estou trazendo de polar para retangular. Então, deu 17,887. E parte imaginária? A parte imaginária, nós usamos o seno, né, pessoal? Sem sono, a parte imaginária é essa daqui, ó. É o eixo Y, eixo das ordenadas, certo? Então, é aqui embaixo, eu uso o eixo Y. Aqui em cima é o eixo das abscissas, ó, o eixo X, ó. O eixo da parte real, ó. Essa daqui é a parte real e essa daqui é a parte imaginária. E daí o que acontece, ó? Eu vou pegar seno de 88,05 e multiplicar pela amplitude. Eu só vou usar o seno, como eu estou tratando de parte imaginária, eu vou usar o seno aqui desse ângulo, tá? Que deu 0,085 multiplicado pela amplitude. E daí eu achei 1,526, tá? 1,526 essa multiplicação. E daí passando novamente, ó, para a parte retangular, deu 17,887 amplitude. Amplitude eu acho com o cosseno. E a parte imaginária eu acho com o seno, ó, numa amplitude de 1,526. E como que eu faço para achar a corrente elétrica, pessoal? A corrente elétrica é a minha fonte de alimentação, né? Que é de 30 volts num ângulo de 10 graus, dividido por quem? Pela impedância total, né? Só que eu tenho que usar a parte polar aqui, ó, 17,959 num ângulo de 88,05 e daí fazendo a divisão, né, das amplitudes aqui, ó, eu achei uma corrente, pessoal, de 1,67, tá, pessoal? Num ângulo de que, aí, ó, diminui os ângulos na divisão, né? 10 menos 88,05, como a parte maior é negativa, vai ficar um ângulo negativo, ó, menos 78,05. Vocês viram? A corrente elétrica, o ângulo fica negativo. Na resistência aqui, ó, pessoal, ele ficou positivo. Olha que legal saber disso. Pessoal, eu não vou mais me alongar nesse vídeo. Esse vídeo foi mais para passar para vocês, né, a parte da estrutura de polar para retangular, para internalizar mais as conversões, né, que pela repetição nós vamos aprendendo. Pessoal, se você achou relevante esse vídeo, deixe o seu joinha, se inscreve no meu canal e, se for possível, compartilhe esse vídeo.